Oi, tudo bem? Meu nome é João e eu estou aqui para a gente falar em mais uma aula, dessa vez sobre lógica de programação, que a gente vai usar bastante para trabalhar com o Arduino. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o Arduino IDE, que é um programa que vai se comunicar com a nossa placa Arduino. Também vamos entrar no conceito de variáveis, estruturas de decisão e estruturas de repetição, para a gente ter uma boa base e ser capaz de pensar em diferentes projetos também em Arduino, entender também alguns códigos. Bom, o Arduino IDE é um programa que permite a comunicação com o computador e a placa Arduino. Naturalmente, a gente vai usar o computador para desenvolver o nosso projeto, por exemplo, no Tinkercad, a gente usa os componentes ali, faz toda uma simulação, mas a gente precisa pegar esse código, né, essas instruções do que é para o Arduino fazer e passar para ele de alguma forma. E é aí que o programa Arduino IDE entra. Quando você abrir o programa, ele vai ter uma cara parecida com essa. Aqui nesse botãozinho de cima, que tem um check, serve para você verificar o seu código aqui na linha de cima. Em seguida, essa setinha apontando para a direita, ela vai enviar o código para a placa, para ela começar a ser executada. O botão em seguida, ele é um botão de debug, para você verificar algum erro no seu código e acompanhar o que está acontecendo, linha a linha. Essa caixa de seleção do lado, ela é onde você vai selecionar qual USB o seu Arduino está conectado, qual USB você quer enviar o código para chegar até o Arduino. Aqui no final, ainda nessa coluna de cima, no finalzinho, a gente tem esse pequeno gráficozinho, que seria o Serial Plotter, que é onde a gente pode gerar algum gráfico, dependendo do tipo de projeto que a gente estiver trabalhando, e o Serial Monitor, que é onde a gente consegue ter as saídas de texto. É, quando você printa alguma coisa, no Tinkercad também tem esse módulo, você consegue visualizar o monitor nesse botãozinho de lupa no canto superior direito que você vai selecionar. Aqui dentro outra coisa importante é aqui dentro do texto mesmo, dentro do nosso arquivo de script, a gente tem duas funções aqui padrão que vão estar em todos os scripts de Arduino. Uma é a função setup, que ela vai ser executada uma vez quando o Arduino for ligado. Então, quando ele começa, ele vai executar o que tiver escrito aqui dentro desse bloco, entre essas duas chaves do setup. Depois que ele executa isso uma vez, ele entra na função loop, e o que tiver aqui dentro da função loop vai ser repetido indefinidamente. Enquanto a placa estiver ligada, ela vai repetir esse código. Agora, vamos falar um pouco sobre variáveis. As variáveis são espaços na memória que a gente utiliza para guardar os valores que a gente vai usar durante a execução do programa. Então, a gente tem diferentes tipos de variáveis, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos básicos para ajudar a entender. Esse primeiro exemplo, que está escrito integer, que a tradução seria inteiro, é onde a gente guarda variáveis numéricas de valor inteiro, ou seja, 1, 2, 3, assim por diante, e também valores negativos. Outro tipo numérico é o float. A tradução literal seria algo tipo ponto flutuante, mas na prática é basicamente uma variável onde a gente armazena números decimais. Então, se você, por algum motivo, no seu código vai precisar armazenar valor quebrado, valor com casas decimais, você vai precisar de uma variável do tipo float. E um outro tipo muito comum é o tipo string, onde a gente armazena texto. A gente pode colocar frases aqui, enfim, qualquer caractere do nosso computador a gente consegue armazenar aqui numa variável do tipo string. E aqui do lado deixei um gaveteiro para ilustrar, agora mais como curiosidade, um tipo específico de variável que a gente chama
de vetor, comumente chamado de vetor. Um vetor seria como se eu tivesse um grupo de caixinhas. Agora, em vez de ter só uma caixa que vai armazenar uma coisa, eu vou ter um objeto que ele vai ter mais de um compartimento para armazenar, certo? Um exemplo prático que a gente acabou de ver é o string. O string ele é um vetor composto por variáveis do tipo char, que seria na tradução do tipo caractere. Então aqui a minha frase bom dia, ela tem um caractere com a letra B, com a letra O, assim por diante. E aí nessa ordem, salvo aqui na minha variável do tipo string, eu consigo escrever uma frase. Mas não se preocupem muito com isso, é mais de curiosidade para vocês conhecerem também e caso se deparem com o vetor, vocês saberem do que se trata. Bom, agora um passo muito importante que é a estrutura de decisão, ou na prática o if-else. Existem outras, mas essa estrutura if-else é a mais é a mais robusta, vamos dizer assim. As outras você consegue replicar com o if-else. E como funciona? A primeira parte da estrutura seria o if, que seria um se, né, uma condição. Então aqui a gente tem um fluxograma que tenta ilustrar um pouco disso. A gente começa com algum tipo de condição, por exemplo, se uma variável numérica é maior do que 10, por exemplo. Se essa variável for maior do que 10, ela vai seguir um caminho, vai seguir algumas instruções. Se não for, ela tem outras instruções para seguir. Então você consegue definir caminhos diferentes para o seu script executar, a depender de como estão as variáveis, do que está acontecendo no seu código. Isso é bastante útil e ajuda a gente a aumentar o nível de complexidade do que a gente consegue fazer nos nossos códigos. Aqui eu tenho um exemplo onde a gente mostra um pouco desses conceitos de variável e estrutura de decisão. Bom, aqui na primeira e segunda linha, a gente começa definindo duas variáveis. A primeira linha a gente tem uma variável do tipo inteiro, com o nome botão, e essa variável botão tem o valor 2. Na linha seguinte, a gente tem outra variável tipo inteiro, agora com o nome LED, e essa variável LED tem o valor 13. Na prática, esses valores 2 e 13 que são respectivos às portas do Arduino, onde o botão e o LED vão estar conectados. Então, para esse código funcionar corretamente, você precisa conectar o botão na porta 12 e o LED na porta 13. Ou alterar essa variável para o valor da porta que você conectou. Certo? Então, depois dessa definição, aqui na linha 4, da linha 4 até a linha 7, é a nossa função setup, onde ela vai ser executada uma primeira vez, e no caso, o que está acontecendo aqui dentro, na linha 5 e 6, é que ele está usando essa função pinMode para preparar a entrada, para preparar a porta do Arduino, certo? Então, aqui ele configurou a porta do botão como input, ou seja, que a gente vai receber uma entrada, vai receber alguma informação, e a porta do LED vai ser um output, onde ela vai enviar, onde o Arduino vai enviar algum comando, enfim, para essa porta. Aqui em seguida a gente entra na função loop, certo? Que ela vai ficar, como eu disse, se repetindo sem parar. E aqui nessa função, na linha 10, ele começa definindo mais uma variável, porém, essa variável, você vê que existe um espaço aqui, existe na verdade não é o espaço, o botão de espaço, é o botão, a tecla Tab, que dá esse espaço aqui específico, e o que está aqui dentro, o que está dentro desse espaço, as variáveis que forem definidas aqui só vão existir dentro dessa função. Então, quando eu saio dessa função, ela não existe. Diferente da variável botão e LED, que vão existir em qualquer função porque elas foram definidas globalmente, lá sem nenhum espaço, fora de qualquer estrutura, fora do setup ou fora do loop, certo? Então essa variável estado, essa variável inteira estado, só vai existir dentro da função loop, ok? E essa variável estado está lendo a porta do botão.
tá vendo se esse botão está ativo ou não, certo? E aqui a gente tem um exemplo do nosso if. Então aqui na linha 12 eu tenho if, entre aqui parênteses eu tenho a minha condição, ou seja, se o estado do botão for high, se ele estiver ligado, é importante ressaltar que esse igual aqui é relevante para você, quando você vai fazer uma comparação, você precisa dos dois iguais. Então, se o estado do botão for high, ele estiver ligado, então ele vai escrever, né, ele vai mandar um sinal, um output, para a porta LED, mandando ela ligar. Se o botão não estiver apertado, não estiver ligado, então ele vai mandar um comando para a porta desligar, certo? Então, a estrutura de decisão é meio composta por esses dois passos. Um if, a minha estrutura, a minha condição, perdão. Em seguida, o que ela é para ele fazer se a condição for verdadeira. Se não for verdadeira, ele entra no que tiver aqui depois do else. Entre as chaves depois do else, é o que vai ser executado caso a condição não seja satisfeita. Bom, e por fim, a estrutura de repetição, que é muito útil e deixa o nosso código muito mais limpo, mais enxuto. E como que ela funciona? É bem intuitivo. Ela vai repetir algum tipo de código, algum bloco de código que você colocar nela. A gente já viu um exemplo de estrutura de repetição, que seria o loop, mas o loop ele não tem um critério de parada, ele vai repetir para sempre. Outras estruturas de repetição mais comuns que têm esse critério seria a estrutura while, que na tradução ficaria como enquanto, que funciona da seguinte forma. Aqui na tela esquerda, você pode ver que o setup começa, essa serial.begin 9600 é um comando necessário para iniciar a comunicação com o serial monitor. E em seguida a gente define uma variável com valor 1, certo? E começa a estrutura de repetição while. Então a gente tem aqui while, aí entre parênteses a condição i menor ou igual a 10, ou seja, enquanto o meu i for menor que 10, ele vai entrar aqui dentro desse bloco, ele vai entrar dentro dessa chave e fazer o que tiver aqui dentro. Novamente, é importante ressaltar que a gente também tem um tab, aqui a gente também tem um espaço, que é importante para o código saber que essas duas linhas seguintes fazem parte do while. E nessas duas linhas, o que está acontecendo? Ele está mandando o valor da minha variável i para a tela, para o serial monitor, e na linha seguinte ele adiciona mais um na minha variável i. Esse i++, qualquer nome de variável mais, o LED ou o botão do outro exemplo, com mais em seguida, e ponto e vírgula, né, para fechar a linha, ele vai adicionar um numa variável numérica. Então aqui ele entra como 1 é menor ou igual a 10, então ele vai entrar, mostrar 1 na tela, somar mais 1. Então fica 2, ele volta aqui de novo, faz a verificação novamente. 2 é menor ou igual a 10, é verdadeiro, então ele entra, printa 2, mostra o 2 na tela, adiciona mais 1, aí volta de novo. Agora o 3 é menor que 10, ainda é, então ele vai fazer isso até chegar no 10. E depois, quando ele chegar aqui, adicionar mais 1 e virar 11, ele vai fazer essa verificação. 11 é menor ou igual a 10? Não. E como é falso, ele vai pular esse bloco e vai seguir o que tiver adiante. No caso aqui não tem nada, então o nosso código iria parar. E bem semelhante aqui no lado direito agora, a gente tem a estrutura for, que a gente define com antecedência quais as condições, qual o nosso critério de parada com mais precisão. Por exemplo, aqui novamente, a gente usa o serial.begin 9600 para iniciar a comunicação com o serial monitor. Na linha seguinte, a gente começa a estrutura do for. Então, a gente tem for, abre parênteses, a gente define uma variável de controle, que é o i novamente, né? Então, tem aqui uma variável inteira, i igual a 1, ponto e vírgula. Depois de definir a minha variável, você vai colocar qual que é o seu critério, qual que é a sua condição
de parada, qual que é o seu critério de parada? Aqui novamente é minha variável i ser menor ou igual a 10, ponto e vírgula, e por fim, qual que vai ser digamos assim, o passo final. Quando ele chegar no final desse bloco do for, o que ele faz antes de fazer a minha verificação de novo? Então, semelhante ao exemplo do while, aqui ele vai adicionar mais um. Então, cada volta que ele passar aqui por esse for, ele vai adicionar um na variável i. Quando esse i for maior do que 10, o código vai parar, certo? Ele vai passar desse bloco do for. Se você tiver coisas a seguir, ele vai executar também. E dentro do for, ele também está printando os valores. Então, esses dois códigos estão fazendo a mesma coisa, estão mostrando de 1 até 10 na tela. Mas existem as suas diferenças e depender do caso, um vai ser mais útil que o outro. A minha recomendação é você usar o while quando você não sabe quantas vezes exatamente você vai precisar dar uma volta, né? Você vai precisar repetir esse código, e o for quando você já tem, por exemplo, alguma variável que vai te dizer quantas vezes você quer dar uma volta nesse bloco, certo? Quantas vezes você quer repetir esse bloco. Tudo bem? Bom, por hoje, é só isso, certo, pessoal? Obrigado pela atenção aí de vocês e até a próxima aula.